Tudo bem, turma? Então agora a gente já tem uma boa ideia do que é um HTML, qual é mais ou menos uma estrutura de um HTML, com um marcador, a estrutura de um marcador, com seus complementos. Então, também, os complementos também são chamados de atributos. Então agora aprender HTML é conhecer os marcadores, conhecer os atributos que a gente pode usar com cada marcador e como usar, quando usar esses marcadores, né? Então, muitos marcadores, e assim, não se espera que as pessoas saibam essas coisas de cor. No ambiente de trabalho você vai ter a possibilidade de consultar, vai ter que saber olhar isso e saber olhar essas coisas, saber consultar essas coisas é mais importante do que saber esses marcadores de cor, né? Então, o importante agora, na verdade, é você ter uma, uma ideia de como consultar sobre esses marcadores e aprender a usar essas fontes de consulta para desenvolver páginas com qualidade, né? Então, existem várias fontes de pesquisa. Se você pesquisar no Google marcadores HTML, você vai encontrar várias fontes de pesquisa interessantes. Essa daqui, ó, developermozilla.org, é uma fonte bem interessante de pesquisa se você tiver online. Então, se a gente entrar aqui, ele por acaso achou o marcador UL, que é um marcador para se construir listas desordenadas, listas não ordenadas. A gente usa o marcador UL para fazer coisas desse tipo aqui, tá vendo? Um círculo, um disco, um quadrado. Então, quando você tem uma lista de qualquer tipo, que a ordem não seja importante, na sua página você deve marcar com esse marcador, o L. E junto com ele vem um marcador LI, que você usa para marcar os itens da lista, né? Então a lista é marcada com o L barra o L e os itens com LI barra LI. Então na sua página, se você incluir o L barra o L, e incluir itens na lista, primeiro item, segundo item, terceiro item, você vai conseguir uma coisa. Ele vai renderizar dessa forma, mas a gente não tá preocupado com a forma. Lembra que a forma a gente controla com o CSS, que a gente está preocupado com a estrutura. Então eu estou dizendo, tem uma lista e a lista tem esses itens aqui, esses 3 itens, é isso que eu estou dizendo com HTML. Tá? Mas mais importante do que conhecer o marcador UL é você ter uma boa fonte de pesquisa e saber usar essas coisas, né? Então o Mozilla tem esses web docs aqui que são uma boa fonte de documentação, uma boa fonte de consulta, de pesquisa sobre os marcadores HTML, né? Explica quando que deve ser utilizado, tem observações sobre a utilização do item. Então, por exemplo, aqui comenta que as listas não ordenadas são feitas com o L, mas tem um marcador OL, que é para listas ordenadas. Normalmente, as listas ordenadas, quando você tem uma relação de ordem entre os itens, o navegador ele renderiza diferente, coloca item 1, item 2 com números, ou então com letras A, B, C, e você pode controlar isso com o CSS também, tá? Tem um exemplo maior, ele mostra que você pode aninhar listas, etc. Mas o interessante aqui é que a gente tem aqui uma lista dos elementos HTML, uma lista dos marcadores que você pode utilizar. Então, se eu clicar aqui, eu tenho em ordem alfabética, dá uma olhada no tamanho da lista. E aqui acabou, né? Mas a gente tem uma relação dos marcadores que a gente pode utilizar. Então é legal você dar uma olhada nessas coisas, ter pelo menos uma ideia de que existem esses marcadores e quando você precisar usar, você vem na documentação para consultar. Então, por exemplo, o marcador A a gente já viu, a gente já usou em algum exemplo aí para trás. Ele serve para a gente criar um link, né? Ele precisa de um atributo href, tá vendo? E você cria uma ligação desse documento com o outro. É um link. Isso aqui é um link, né? Quando a gente clica aqui, a gente vai para outro documento. Isso é um hiperlink, né? Então aqui tem até um exemplo interessante em que você tem uma lista não ordenada com os itens e cada item da lista é um link marcado com A barra A. Então a gente tem
o exemplo de uso de marcadores aninhados, né? Essa coisa aqui, o website, essa palavra, ela é duas coisas. Ela é um item da lista, então está marcado com li/li, e também é um link, então está marcado com a/a, tá? Então isso aqui vai dar alguma coisa parecida com isso aqui, né? Itens de lista, tá vendo os pontinhos, e links, né? Se eu clicar, eu vou para esse site que está especificado aqui na hiperreferência desse link aqui, tá? Aqui a gente tem uma estrutura em que os complementos, os atributos dos elementos HTML, dos marcadores, eles estão aqui, tá vendo? Atributos, tem uma seção atributos. Então eu tenho os atributos que eu posso utilizar com esse marcador. Então download é só do HTML5, hreflang, que é para você especificar a língua da página que vai ser carregada se a pessoa acionar esse link, e aqui por aí vai, né? E aí vários atributos. Olha só, atributos obsoletos, né? Coisas antigas. Um inconveniente dessa documentação aqui é que está em inglês. Ele tem coisa traduzida, mas grande parte da documentação tá vendo? Tem coisa traduzida, mas grande parte da documentação está em inglês. Aí você pode usar o tradutor do seu navegador, ou eu aconselho que você tente ler em inglês, né? Você tente se virar aí com o inglês, pesquisa as palavras que você não conhece, use essa documentação para melhorar o teu inglês, porque isso é fundamental, né, para pessoas de TI, né? Muitas coisas a gente vai achar em inglês. Essa documentação do Mozilla, ele tem uma outra versão que, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, que mostra até num formato melhor. Exatamente, tá vendo? Se a gente olhar essa URL aqui, em vez daquela primeira que a gente achou, a gente tem os elementos HTML num outro formato, e que tem um lixinho na frente de alguns marcadores, tá vendo? Esse lixinho aqui significa que esse marcador ele está mantido aqui por compatibilidade com versões anteriores, ele não é para ser usado. Então preste atenção nisso, que tem coisas que existem no HTML, mas na verdade a gente não deve usar, porque só está aí para que as páginas antigas continuem a funcionar, tá? Se a gente olhar nessa lista aqui, por exemplo, esse é um marcador que é content, né? É um marcador que é desaconselhável usar também, tá vendo? Tá com uma mãozinha para baixo aí. Tem alguns que tem observações, ó. Esse aqui é experimental, então você também deve, tá vendo? Tem uma coisa de química aqui, quer dizer que isso aqui você ainda deve usar com ressalvas, porque pode ser que isso aqui não seja padronizado, né? Então essa lista aqui é interessante, e ainda tem outros íconezinhos aqui na frente dos marcadores, às vezes tem observações, avisos sobre um marcador específico. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para mostrar. Não. Bom, Bom, de qualquer forma, essa lista aqui é interessante da gente utilizar, e tem uns marcadores que parece que não tem nada traduzido, é tudo em inglês. Aí você vai ter que, quando tem esse traduzir aqui na frente, daí você vai ter que usar o tradutor do teu navegador para tudo, provavelmente. Tá? Uma outra seção interessante dessa página aqui é essa daqui, ó, atributos globais, que são atributos que são válidos para todos os marcadores. Tá? Então, nessa versão dessa página aqui da Mozilla, você tem essa documentação sobre os atributos. Por exemplo, lembra que a gente falou sobre lang, que é um atributo que todo marcador pode usar? Então, a documentação está aqui. Tá? O atributo global lang ajuda a definir o idioma do elemento, a língua em que elementos não editáveis são escritos. Então, os atributos específicos de cada marcador, e existem atributos específicos, estão junto com o marcador. Por exemplo, se a gente pegar um marcador, vamos escolher um marcador aqui, body, por exemplo. Tá? Body a gente já viu também, né? Um marcador que marca o corpo da página, né? Então ele tem atributos específicos, ele tem o alink,
tem o background, você pode especificar a cor, apesar de que esses estão com lixinho, tá vendo? Esses estão lixinhos, não é para você usar, estão mantidos aí por compatibilidade. Mas tem onAfterPrint, que você usa para definir uma função em JavaScript para ser executada depois que o corpo da página for impresso. Isso é um atributo específico desse marcador aqui, tá? Então, existem marcadores que são existem complementos, existem atributos que são específicos de um atributo. E existem atributos de um marcador, por exemplo. E existem atributos que são comuns e todos os marcadores podem utilizar. Todos os elementos HTML você pode utilizar esses atributos, tá? Então está separado aqui, tá? Uma outra fonte de consulta importante para os marcadores HTML é a W3 School, tá? Muitas pessoas usam o W3 School. W3 School é um site que tem documentação, tem referência para várias tecnologias de desenvolvimento web, entre elas o HTML. Então você tem aqui HTML Reference, referência para HTML, e aí uma lista dos marcadores, tá? Novamente em inglês. Então, por exemplo, se a gente entrar aqui no marcador, escolher um marcador aqui, div, que é para criar uma divisão numa página, tá? Ou então EM, que é um marcador mais simples, para você definir um texto, uma parte da página que é mais importante, que você quer enfatizar. Então, define uma parte do texto que seja enfatizada, que você queira enfatizar. Se a gente clica aqui, então título, e aí você tem markup emphasized text, quer dizer, marca uma parte do texto que você quer enfatizar, tem um exemplo, e uma coisa interessante do W3 School é que você tem esse try it yourself aqui, que é bastante interessante. Você clicando aqui, você tem um exemplo e como ele é renderizado, como ele aparece no marcador, e você pode fazer mudanças. Então, por exemplo, o que será que acontece se eu mover esse /em aqui para cá? /em. Se você clica em Run, fica olhando aqui porque vai mudar, a nova versão da minha página alterada vai ser renderizada aqui. Eu clico aqui, tá vendo? Ele coloca em itálico, mais coisa, né? Porque eu troquei o em daqui para cá. Então, ao invés de ter só o have, eu tenho o have to hurry enfatizado, né? É bem legal esse try it yourself, porque você pode fazer teste, pode ver a coisa funcionando, tá? Outra coisa que tem nessas documentações, e é bem interessante, além dos atributos que a gente já tinha comentado, tem lá na documentação do Mozilla também, é a compatibilidade, né? Então, nem todos os navegadores implementam todos os marcadores sempre. Esse EM aqui é um marcador antigo, tradicional, então ele está implementado em todos os principais navegadores, né? Então, no Chrome, no Internet Explorer, no Mozilla, como chama esse navegador aqui? É o Safari, ou então no Opera, todos estão com esse marcador implementado. Então você pode usar tranquilo, vai funcionar em todos os navegadores. Nem sempre isso é verdade. Alguns marcadores, eles às vezes não estão implementados em todos os navegadores. Então é outra coisa que você tem que se preocupar quando você está escolhendo ou vai usar um determinado marcador. A vantagem é que quando você usa um marcador e ele não está implementado, ele simplesmente é ignorado, ele não dá erro, não atrapalha, vamos dizer assim. Ele só não vai funcionar naquele navegador específico. Então, por exemplo, se o emphasize, o EM, né, ele não tivesse implementado em um marcador, a coisa simplesmente não ia ficar em itálico, não ia ficar enfatizada lá naquele navegador específico, que às vezes não é um problema muito grande, tá? Novamente em inglês. Se você quiser alguma coisa em português, talvez uma boa referência seja os documentos criados pelo RNP. Então, se a gente pesquisar aqui marcadores HTML RNP, Rede Nacional de Pesquisa, é o organismo do governo responsável pela internet no Brasil, que traz uma
uma parte de treinamento e documentação também. Então, talvez aqui a gente encontre um link. Aqui já tem um tutorial para o HTML, né, para o Hypertext Markup Language. Então aqui ele está organizado de uma forma diferente, ele não está bem para referência, mas tem um índice bom que você vai poder usar. E por aqui você vai encontrar uma documentação, essa sim totalmente em português, confiável, a RNP é uma fonte bastante confiável, dos marcadores principais, os marcadores mais importantes, né? Então, por exemplo, aqui ele está falando do HTML mínimo, daquela estrutura que a gente já comentou, e aqui sobre títulos. Então a gente já usou títulos também, né? A gente marcados, lembra do H1, acho que a gente já usou no exemplo anterior. E aqui ele explica como usar o H1, o title, o H2, a gente tem H1, 2, 3 até o 6, tá? Então aqui ele dá um exemplo de marcações de 1 até 6, se você tiver títulos de nível mais ou menos importantes, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Depois marcações de parágrafos, sobre o BR, o marcador BR, que é para quebrar uma linha, e assim por diante. Essa daqui é uma boa referência também para o HTML. Isso aí, pessoal, esse vídeo eu vou ficando por aqui. A gente vai nos próximos vídeos abordar alguns marcadores específicos que são mais interessantes. Então eu pretendo falar sobre links, sobre tabelas, sobre formulários, mas nós não vamos passar marcador por um marcador. Eu espero que esses marcadores mais comuns você seja capaz de aprender a usar consultando a documentação, tá? Então tem uma documentação, você sempre vai poder consultar, sempre. Inclusive em provas, você sempre vai poder consultar. Nem sempre você vai poder usar a internet. Às vezes a internet não está disponível, então é bom você ter uma documentação offline que você consiga acessar. Então você pode usar esse documento aqui da RNP, é uma boa fonte de pesquisa. Ou então existem programas que você consegue baixar um site inteiro. Então você pode baixar o site daquela documentação da Mozilla, ou então baixar o site da W3 School para consultar offline, tá? E é interessante que você use a mesma documentação sempre. Escolha uma que seja boa, não precisa ser essas que eu estou indicando, mas uma que você se adapte, que você considere boa, e use ela sempre, né? Porque a gente tem que aprender a achar as coisas na internet ou na documentação que a gente está acostumado a usar. Isso é importante. Então, na área de prova, essas coisas, você tem que estar acostumado com as suas referências, né? Então use sempre essa documentação. Isso aí, eu vou ficando por aqui hoje. Até a próxima, turma.